Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando mais uma aula de Projeto Aplicado 1. Hoje, 25/9. A nossa tarefa hoje é apresentar o nosso novo momento, né? E a gente já começar a trabalhar. Até agora, nós trabalhamos na nossa iniciação. Fizemos o PM Canvas, o termo de abertura do projeto, documento de visão e fizemos as nossas reuniões de kickoff, né? Nossa reunião de kickoff foi na semana passada. Inclusive foram reuniões muito boas. Eu falei na hora, gostei muito das ideias, muito mesmo. Tá? Eu acredito que nós teremos grandes projetos nesse semestre. Certo? Uma coisa que eu sempre falo, né, sempre ressalto, é que o meu projeto ele não precisa ser exclusivo, ser único, ser novo. Ele pode ter uma característica que o torna único, que o torna interessante, que é o que vai atrair o meu usuário a querer trabalhar com o seu aplicativo. E eu vi isso em todas as aplicações, algumas inclusive, como eu falei, novidades, eu não tinha visto ainda aqui pelo PA. Então, hoje nós temos um aluno novo, que eu não sei se ele já chegou, passei um torpedo, foi um dos motivos da gente ter dado um tempo maior aqui para esperar ele chegar. Tá? E ele vai precisar de equipe. Eu sei que ainda temos alguns alunos sem equipe, tá certo? Então, hoje, uma das coisas que eu vou fazer é fazer uma faxina para ver, faxina no sentido de procurar quem são os alunos que ainda não estão em equipe e a gente vê o que faz, tá certo? Porque a essa altura do campeonato não dá mais para a gente ficar fora. E essa pessoa nova que chegou, peço às equipes que ainda têm espaço que o recebam de braços abertos aí, mais uma pessoa para colaborar, né, no projeto, tá certo? O PA, pessoal, ele é uma, ele é uma cadeira que o sentido dela é ser colaborativa, né? É você trabalhar em grupo, né? Dividindo as responsabilidades, dividindo o trabalho, tá bom? Então, o sentido do PA é esse, tá certo? Então, faz muita diferença uma pessoa a mais na equipe. É mais alguém para você dividir a construção dos documentos, ajudar numa pesquisa, né, trabalhar um conjunto de tarefas. E nos próximos semestres, né, no PA2 e no PA3, essa pessoa vai fazer também muita diferença na hora de codificar, de trabalhar, de testar, implementar a futura aplicação. Então, nossa ideia hoje, né, é, vou mostrar aqui vou compartilhar aqui minha tela e nesse momento eu vou tirar aqui o meu vídeo, minha câmera, só para não sobrecarregar os Discord de vocês. Tá? Vocês já estão conseguindo ver o documento? Professor, aqui para mim tá tudo branco. Certo. Já tô. Vamos ter um pouquinho de fé no Discord, ele vai já reagir. Interessante. Tinha aparecido aí. Apareceu? Não, tinha aparecido, mas o senhor tirou. Na hora que apareceu. Pronto. Apareceu para todo mundo? Tá aparecendo. Pronto. Isso aqui são a nossa lista de entregáveis, tá certo? Até agora nós estávamos trabalhando aqui na iniciação. Agora nós vamos trabalhar na parte do planejamento. Uma das coisas que eu vou fazer hoje aqui, tá pessoal, é tentar
dar uma pequena explicação sobre cada um desses documentos, tá certo? Para que ajude a gente a conseguir construí-los. Nós temos 3 coisas importantes aqui. Uma é o escopo, tá certo? O escopo é constituído de uma EAP e de um Product Backlog. Depois nós vamos fazer o planejamento das sprints e a matriz de riscos. O que é a EAP? EAP é uma estrutura que me ajuda a programar como é que eu vou fazer as minhas entregas, tá certo? Vocês, quando construíram lá o termo de abertura, vocês criaram lá um protótipo de uma EAP. Tem uma parte lá que é uma pequena EAP, tá certo? Nessa EAP, nós colocamos aí quais são as principais entregas que o nosso software vai fazer, né? As principais funcionalidades, né? As principais coisas que ele vai, que nós vamos construir nesse software. Veja que no momento do planejamento nós já estamos começando a descrever com mais detalhes como a nossa aplicação vai efetivamente funcionar, tá certo? Então é um momento em que a gente começa a... Só um segundo. É o momento que nós começamos a fechar as nossas funcionalidades, tá? Quando eu falo de escopo, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo quais são as funcionalidades que eu vou efetivamente construir no meu projeto. Eu vou fazer um cadastro, eu vou ter um acesso, eu vou fazer alguma coisa, eu vou colocar nesse meu momento de escopo. E ele é constituído de quê? Na EAP, você tem uma visão geral, você tem uma visão mais genérica, né? Assim, genérica não, assim, mais visual de todas as funcionalidades e tudo que você vai entregar na sua aplicação, tá? O Product Backlog, o que é o Product Backlog? Tá? Ou como algumas pessoas gostam de falar, o Product Backlog, né? Ele é uma lista de tudo que vai ser construído na sua aplicação. Veja que quando você bota na matriz EAP, você vai colocar nela as suas principais entregas, seus principais pacotes, os principais entregáveis, né? Então, funcionalidade de cadastro, por exemplo, nesse momento nosso do projeto, certo? Em que nós estamos trabalhando o projeto do nosso software, vocês estão vendo, pessoal, aí a tela? Professor, pois não tá dando pra ver, não. Apareceu? Dá pra ver o arquivo do Word? Sim. Pronto, sim. Perfeito. Então, na EAP, vocês, por exemplo, nós podemos colocar na nossa EAP agora desde os entregáveis de projeto, que são os próprios documentos que nós estamos construindo, como também podemos fazer o nosso planejamento das entregas do nosso software. No Product Backlog, você vai descrever cada uma das funcionalidades que vão ser construídas. Então, se tiver uma tela de login, você vai colocar lá, tela de login, cadastro de cliente, cadastro de funcionário, todas as funcionalidades que efetivamente serão desenvolvidas, você vai colocar nesse backlog do produto. É uma lista. Nós já temos alguns templates lá, depois nós podemos dar uma olhada, mas quem tiver uma ideia de um template, alguma coisa assim, não tem problema, é só trazer, tá bom?
Porque nós não nos amarramos a um template. O que eu preciso é que tenha esse backlog. E basicamente, tá? Esse backlog ele vai lhe dar uma lista de tudo que vai ser construído na sua aplicação. Professor, eu ainda não sei de tudo, eu não consegui ainda enxergar todas as funcionalidades que vão ser construídas. Coloque as que você já enxergou, tá certo? Coloque todas as que você já viu. Efetivamente, vocês não vão enxergar tudo que vai ser desenvolvido. Faz parte, tá? Mas à medida que a gente for trabalhando, à medida que a gente for iniciando o projeto, isso naturalmente vai surgir. E aí, o que é o planejamento das sprints? Como nós trabalhamos a ideia desse desenvolvimento, um desenvolvimento ágil, num formato de entregas em sprints, né? Nós precisamos fazer o planejamento. Qual é a ideia? A ideia é que você divida as suas entregas em sprints de 2 semanas. Tá? Todo mundo aqui sabe o que é uma sprint? Ou melhor, alguém não sabe o que é uma sprint? O pessoal pode falar, sem vergonha. Estamos aqui para aprender. Alguém não souber, diga. Bom, então, essa... Oi? Não pode explicar porque eu não sei não. Então pronto. As sprints, né? O que é uma sprint? Uma sprint que a gente chama é um conjunto de trabalho que você executa num conjunto de tempo e ao final desse tempo você entrega alguma coisa para o seu usuário testar. Você tem algum produto, né, algum produto viável para você entregar algo com valor para o seu usuário, tá certo? Então, imagine que ao final de 2 semanas você deve estar entregando algum pedaço da sua aplicação. Então, tipo assim, se você pega e diz o seguinte, não, eu vou fazer a tela de cadastro. Né? Eu vou fazer a tela de cadastro de cliente e a tela de login. São 2 telas, tá? 2 telas que estão lá no meu backlog do produto. Aí eu pego e digo assim, quanto tempo eu levo para fazer essa tela de cadastro? Não, eu levo 5 dias. E a tela de login? Não, também 5 dias. Então, se eu tenho uma sprint de 2 semanas, né, se eu considero que a minha sprint, o meu pacote, o tempo que eu vou trabalhar é de 2 semanas, eu vejo o que é que tem no meu backlog de produto que eu possa encaixar nessas 2 semanas. E aí eu fecho, por exemplo, a minha primeira sprint, a minha primeira entrega, né? Por que a gente chama de sprint? É porque, se eu pudesse dizer assim, professor, por que eu não chamo de entrega? Porque uma entrega, ela não necessariamente é algo, digamos assim, de valor para o meu usuário. A ideia da sprint é que eu entregue um conjunto de funcionalidades ou uma funcionalidade, tá? Algo que o meu usuário já consiga ver, já consiga trabalhar, nem que seja em ambiente de teste, mas ele já tem que conseguir dar uma olhada. Então é algo que já compõe o meu software, algo que já, digamos assim, já é funcional. Tá? E aí tem algumas pessoas que trabalham com sprints de 1 semana. Né? Eu não gosto muito. Se você disser assim, professor, eu vou fazer sprint de 1 semana. Beleza. Só que você fica com a flexibilidade muito pequena. Qualquer problema que acontecer, você vai estar comprometendo o seu planejamento. Né? Quer dizer, qualquer probleminha pode comprometer as entregas, tá certo? As sprints. E aí tem um detalhe, pessoal. Se eu tenho uma sprint encerrando por exemplo, seria o equivalente aqui na disciplina, sexta-feira sim, sexta-feira não. Você faz uma entrega. Né? E aí a ideia da sprint é o seguinte. Se você pegou e disse que tinha 2 funcionalidades para construir nessa entrega dessa sprint, né?
A funcionalidade 1 e a funcionalidade 2, por exemplo, no caso, tela de login e a tela de cadastro. A ideia é que as mais importantes sejam feitas antes, ou as que, digamos assim, possam ser necessárias para que as outras funcionem. Por exemplo, numa tela de cadastro e numa tela de login, para que eu possa fazer um cadastro, eu já tenho que ter me logado na aplicação. Então, obviamente, a primeira tela a ser construída é a tela de login, certo? E aí vamos supor, se aproximou da data final, da data da entrega da sprint, e eu não consegui concluir a segunda funcionalidade. O que é que eu faço? Eu entrego a primeira funcionalidade e adio a entrega no caso aqui do nosso exemplo, a entrega do cadastro do meu cliente, né? Eu adio para a segunda sprint. Claro que vejam que quando você faz isso, você vai ter que dar um gás maior na segunda sprint, porque você vai ter que concluir a primeira, né, e executar a segunda. Tá? Então é por isso que quando eu falo que você fazer sprints de uma semana, às vezes você fica muito com as mãos muito atadas, né, sem chance de, sem nenhuma folguinha, né, para trabalhar. E aí a ideia é o seguinte: preparei o meu backlog do produto, tem lá 20 funcionalidades. Tenta avaliar quanto tempo vai levar para desenvolver cada funcionalidade, né? Bota nesse produto backlog, oh, esse aqui deve levar tantos dias, esse aqui tantas semanas, não sei, escolhe um padrão aí. E aí depois pega cada uma dessas funcionalidades e divide em sprints de 2 semanas. Pessoal, eu quero fazer um sprint de 4 semanas. Pessoal, é complicado e é arriscado. Então é melhor fazer sprints de 2 semanas. Eu acho, pelo menos. Assim, é a minha sugestão para vocês. Certo? Terminou o planejamento das sprints, colocou, né? Quando você acaba o planejamento, você tem, primeiro, a EAP vai lhe dar a estrutura de como você vai entregar o seu software em pacotes, né? É uma coisa mais visual, é algo que vai dar para o seu cliente quais são os pacotes que você vai entregar para ele, né? E os pacotes que são subordinados, né? De um pacote menor subordinado de um pacote maior, a EAP tem isso. O Product Backlog vai lhe dar a lista de tudo que você vai fazer no seu software. E o planejamento das sprints vai lhe dar uma ideia clara de quanto tempo você precisa para desenvolver o seu software. E olha só, pessoal, quando você faz isso, né, você vai fazer esse Product Backlog e esse planejamento das sprints para os dois softwares, para a plataforma web e para a plataforma mobile. Tá? E veja o seguinte, quando você está construindo a sua plataforma, né, quando você está construindo a sua aplicação, normalmente na plataforma web, você já constrói uma série de serviços que você vai usar, que você vai consumir também na plataforma mobile. Então, vamos supor que alguém falou aqui no chat, foi? Deixa eu ver aqui. Não. Vamos supor que você pegou, tá? E está trabalhando vai fazer o login do usuário, tá certo? Aí nessa tela de login do usuário, você tem que fazer, né? O usuário se cadastra, né? Antes ele vai fazer aquele pré-cadastro, colocar usuário, senha, tal. E você precisa armazenar no banco de dados o usuário e a senha do cara. Claro que você não vai armazenar o usuário, né, a senha do cara, você não vai armazenar ela sem
sem uma máscara, né? Sem uma criptografia, ou como o pessoal costuma fazer, né? O pessoal costuma usar uma função hash, né? Para algumas pessoas pelo menos trabalham. Então, essa função de cadastrar o meu usuário, de armazenar as coisas no banco, né, de fazer a persistência da informação no banco, são funções que vocês vão utilizar não só na plataforma mobile, né, não só na plataforma web, vamos usar nas duas. Tá? Então, qual é a ideia? É que vocês construam programas, né, construam serviços ou componentes, não sei, depende de como vocês forem trabalhar, que possam ser reaproveitados, né, que possam ser usados também. Até porque, imagine, você está fazendo um cadastro de cliente, e aí no seu cadastro de cliente você tem a funçãozinha lá para cadastrar o cliente e cadastrar os dados dele. Você já desenvolveu a função, né, a parte de que fica no servidor, você já desenvolveu. Né? Você só faz acessar essa função a partir da sua interface. Né? E aí eu estou falando função, pessoal, de forma genérica. Né? Quando você for fazer a aplicação mobile, né, você vai acessar a mesma função, só que a partir de uma outra interface. Tá certo? Então isso diminui razoavelmente o trabalho e evita que você tenha que codificar mais de uma vez a mesma coisa. E ainda tem outra vantagem. Quando você der manutenção, né, precisou alterar uma dessas funções, você altera só em um lugar e ele já vai refletir em todos os equipamentos que você tiver, né, em todas as plataformas que você tiver. Tá certo? E aí, quando você faz isso, imagine, você vai estar desenvolvendo essas funções normalmente no PA2. Né? Essas funções vão estar sendo desenvolvidas no PA2 para dar suporte à aplicação web, o que normalmente tem lá os relatórios, a parte de administração, e pode ter um usuário que prefira entrar no seu aplicativo pela plataforma web. Né? O cara que está com o computador lá ligado na internet, ele não quer usar o o celular, ele quer usar a web. Então é possível que você possa disponibilizar também a sua funcionalidade via web. Normalmente né, normalmente as aplicações elas acabam disponibilizando uma plataforma web. Né? Nem todo mundo usa, né? Mas pelo menos as telas de administração, as telas de relatório, né? Essas ficam na plataforma, normalmente na plataforma web. Então, quando você está fazendo o seu Product Backlog, você já coloca lá que a sua tela de login ela vai precisar ter, por exemplo, o cadastro, né, a manutenção da senha do usuário, que pode ser via tipo uma função hash, não sei. Mas vamos supor que seja. Aí você fez lá usando uma função hash. Essa função você vai colocar no seu backlog, né? Provavelmente no backlog da aplicação web, porque a aplicação mobile vai só usar essa que já foi construída, tá certo? Mas o fato é que você vai ter o planejamento das sprints das duas plataformas. E aí você vai pegar e pensar assim, o que eu planejei dá para fazer em 6 meses? Eu planejei um software que eu consigo construir em 6 meses? Porque é o tempo do PA2 e é o tempo do PA3, mais 6 meses. Não dá tempo, professor, é muito complexo isso aqui. Então está na hora de você rever o escopo, né, da sua aplicação e trabalhar o mínimo produto viável, né? O menor produto que vai permitir que você entre no mercado. Porque uma das coisas, normalmente eu trabalho assim, pessoal. Quando você tem uma ideia e quer colocar no mercado, você tem que pegar e tentar entrar no mercado o mais rápido possível. Porque a sua ideia
ela pode estar acontecendo em outras frentes, né? Ela pode estar sendo desenvolvida por outros, né? E aí normalmente a primeira ideia que chega, né, ela acaba gerando aquele boom, aquele, aquele momento onde os usuários descobrem, começam a usar e o boca a boca leva a sua aplicação a ser muito instalada, né? Então é aquele momento em que você tem que entrar com uma primeira versão para conseguir chegar no mercado. Uma vez que você chegou no mercado, aí você começa a trabalhar as ampliações, as atualizações, as melhorias, né, da sua aplicação para deixar ela do jeito que você acredita que ela tem que ficar. Tá? Mas se você viu que a sua aplicação é muito grande e ela não vai caber no desenvolvimento, né, na construção lá no PA2, o que é que você vai fazer? Você vai ter o seu backlog com o seu produto mínimo viável e um segundo backlog, né, um segundo conjunto de funcionalidades que vão ser as versões de atualização do seu software, as próximas versões. Então, vamos supor que você está fazendo aí um controle financeiro. Aí você pegou e disse assim, não, rapaz, eu quero fazer uma integração com as operadoras de cartão de crédito para puxar direto as faturas do cara, direto da operadora. Aí você diz assim, poxa, essa parte depende de conversar com a operadora, fazer um acordo para conseguir puxar a informação, né? Isso aí é complicado, isso aí é demorado. Então o que é que você faz? Prepara sua aplicação de controle financeiro com o básico, né? E já começa a trabalhar na próxima versão que inclui, né, o acesso ao cartão, tá certo? Então, assim, primeiro foco no seu MVP, né, o seu mínimo produto viável para conseguir botar você no mercado. E já coloca, né, as funcionalidades que vão compor as melhorias, que vão compor as futuras atualizações. Se lá no PA2 sobrar tempo, você já entra nas atualizações, nas melhorias. Mas se não sobrar, pelo menos você tem um MVP bem definido. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. A próxima coisa muito importante é a matriz de riscos. Lá no nosso material tem um modelo de uma matriz de riscos, tá certo? A matriz de risco ela é composta por uma lista dos riscos que você considera mais importantes para a sua aplicação, tá? E normalmente você diz lá, você já dá uma ideia de quais seriam as ações, as atividades que você poderia fazer, né, as possíveis formas de mitigar o risco, eliminar o risco ou aceitar o risco, né? Você precisa conhecer os riscos da sua aplicação. Por exemplo, um risco que acaba acontecendo muito no PA, do PA1 para o PA2 é que alguns colegas acabam não indo para o PA2. Alguns caras trancam, né? O cara tranca, por quê? Motivo diverso. Outro dia um rapaz conseguiu um emprego no Canadá. Aí ele trancou a faculdade e foi para o Canadá. Aí ele disse assim, não, depois eu volto. Aí a equipe dele ficou sem ele para o PA2. Tá? Então, assim, esse é um risco que pode acontecer, né? Você ter um membro da equipe que não continue. E aí, como fazer? Qual seria a possível forma de mitigar esse risco? Seria o quê? Não, professor, nós vamos reduzir o escopo, né? Se acontecer isso, a gente reduz o escopo cortando tal funcionalidade. Essa é uma possível ação que mitiga o risco, que diminui a chance do risco inviabilizar o seu projeto.
A matriz de riscos ela serve para isso. Por exemplo, outro risco que acontece, né? Quando você está desenvolvendo uma aplicação como essa, o ideal é que você tenha um usuário, alguém que possa trabalhar com você, né, lhe dando as informações do que é necessário para a sua aplicação, para o seu software ficar bom, né, para ficar funcional, para ficar na visão desse cara, né, um software legal, tá? Um software que atenda ao cliente. Tá? Se você não tem essa pessoa, esse é um risco sério para a sua aplicação. Porque você vai ter que procurar essas informações na internet, você vai ter que procurar essas informações em canais que não necessariamente vão lhe dar a informação mais, digamos, correta a respeito do que é necessário para essa aplicação ser o que o usuário espera que ela seja. Tá bom? Então esse é um outro risco que pode acontecer, né? Se você não tiver esse usuário. Né? E aí, cada aplicação pode ter um risco diferente, depende da aplicação. Né? Por exemplo, nós temos riscos que podem estar relacionados com a própria utilização do software. Bom, aí vai ter que ver caso a caso. Tá certo? Então, por que esse momento é o momento do planejamento? Porque é o momento onde nós vamos pensar, né? Nós vamos estruturar o desenvolvimento, né, do meu software. Nós vamos dividir as funcionalidades e vamos criar um calendário, né? Um calendário em sprints de 2 semanas para fazer a execução disso. Veja que esse calendário ele vai ser executado no PA2 e no PA3. Professor, mas eu posso mudar isso depois? Pode, claro. Quando você chegar lá no PA2, no PA3, pode ser que tenha necessidade de fazer ajustes. Mas você tem que ter pelo menos uma visibilidade inicial, certo? Se você tiver feito uma boa iniciação, né? Se você tiver conseguido fechar bem o escopo lá no seu termo de abertura do projeto, né? Se você tiver tido uma boa visão do que você pretende construir, a chance do seu backlog de produto estar muito próximo da realidade é bem boa. E se o seu backlog estiver bom, o planejamento das sprints provavelmente vai estar bom também. Né? O que vai poder variar é que você achar que uma funcionalidade é mais fácil de fazer e na hora de executar, na hora de fazer a funcionalidade, ela vai ficar um pouquinho mais difícil. Ou então você pensou que dava para fazer isso, sei lá, você pensou em fazer em Python. Aí quando foi na hora de fazer, descobriu que em Python não dava para fazer por causa de uma característica qualquer do seu software. Né? Sei lá, precisava de um componente que não funcionava no Python. E aí por conta disso você teve que parar. Né? Não pôde mais usar o Python, que desenvolve muito mais rápido, e teve que usar o Java. Olha, só aí você já impactou, né, no planejamento das suas sprints, porque aquela funcionalidade que você entregaria aquelas funcionalidades que você entregaria em 2 semanas, não necessariamente você vai conseguir entregar mudando de linguagem. E ainda tem um outro risco aí, é de você não ter o conhecimento, né, porque afinal você conhece Python, você pode não ter o conhecimento necessário para desenvolver essa aplicação em Java, e isso acabar comprometendo o prazo da sprint, porque você está tendo que estudar, pesquisar. Né? O que, quando a pessoa tem uma experiência maior na linguagem, normalmente ela toma pouco tempo disso, porque ela já tem alguma experiência, já passou por uma série de problemas, e aí ela já consegue desenganchar. Né? Quando você muda de linguagem, então, mudanças de linguagem podem ser riscos razoáveis para o meu projeto, pessoal. E assim, professor, nem todo mundo sabe programar em Java. O que a gente faz? Aí o pessoal, na nossa vida profissional, isso aí acontece muito.
pedirem para a gente fazer uma coisa que a gente não necessariamente sabe como fazer. Sabe o que a gente faz? A gente corre atrás, certo? Se você viu que só dava para fazer isso em Java e vocês não conhecem direito, é aquela história, é correr Alguém está atrás. ouvindo o professor? Ou o professor tem silêncio? Oi? Tá dando pra ouvir aqui. Estão ouvindo o que eu estou falando? Sim. Sim, sim. Vocês estão conseguindo ver a tela do... Alguém está me ouvindo? Não estou ouvindo o professor. Como? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Tô ouvindo e Fernando Estou ouvindo, eu estou ouvindo. Bom, eu vou copiar esse planejamento aqui e colocar lá na nossa... no chat ali geral. Vou fechar isso daqui. Sim, você... Estou colocando aquele texto lá no canal geral, tá, pessoal? Ele até reprogramou aqui na fase do meu planejamento aqui, ele reprogramou os bullets aqui, né? A numeração. Então, se vocês forem lá nos documentos que eu coloquei, tá? Vocês vão ver algumas coisas lá. Lá tem um backlog de produto, tá certo? Nesse documento de backlog de produto, vocês vão ver lá uma planilha Excel, tá? E nessa planilha vocês vão poder sair colocando cada uma das funcionalidades, vão dar importância para ela, certo? A funcionalidade tal, importância tal, de forma que quando você terminar você vai ter toda a lista das coisas mais importantes, né, de todas as funcionalidades do seu software. Outro, eu não estou vendo aqui a matriz de riscos. Eu vou pegar um modelo de matriz de risco e colocar lá depois, mas se é só baixar na internet, tem muita matriz de risco. Não é problema não, tá bom? Sim, pessoal, vocês entenderam a ideia geral do que nós vamos fazer a partir de agora? Eu abri a entrega no Unifor Online, porque o que estava acontecendo? Quando a gente estava entregando no Ava, tá tendo uns probleminhas quando é em grupo, tá certo? E aí, para evitar problemas, eu abri a entrega no Unifor Online, dei até mais uns diazinhos lá, para um bônus aí, para a gente poder entregar depois, já que eu estava mudando o canal de recebimento, certo? E aí, a partir de agora, nós iniciamos esse nosso novo momento. Dúvidas, pessoal? Sim, desse grupo aqui, todo mundo está em equipe? Alguém que não está em equipe ainda? Bom, entendi que está todo mundo em equipe. Eu vou já dar uma procurada, ver se eu encontro alguém que não esteja em equipe. Então, dúvidas, pessoal, sobre isso? Alguém tem dúvidas? Eu estou achando interessante que eu falei EAP, EAP, EAP. Ninguém perguntou o que era um EAP. Vocês sabem o que é um EAP? Vocês devem ter visto, né? Nas cadeiras anteriores.
EAP é de estrutura analítica do projeto, pessoal. Ela dá uma ideia geral. Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem de um EAP aqui. Eu não estou pegando as boas não aqui. Deixa eu ver. Professor, sobre o PM Canva, você quer que a gente gere o PDF daquela tela, dos cards? PDF é uma imagem, o que você preferir. Ok. Da forma como você preferir. Pronto, peguei uma imagenzinha legal aqui. Essa aqui tá bem legal. Deixa eu projetar para vocês aqui. Estão conseguindo ver? Conseguem ver, pessoal? Pronto. Basicamente, o que é um EAP? É uma forma de você dividir o seu projeto, tá, em partes, de forma que você consiga fazer o gerenciamento das partes de uma forma mais fácil. Tá bom? Então, assim, normalmente você tem no EAP um esquema de pelo menos 3 níveis. O nível 1, você diz qual é o seu projeto. Por exemplo, aí, esse exemplo aí é pintar uma sala. Tá? E aí, como é que você pega e divide o seu projeto? Não, vou dividir o projeto na preparação dos materiais, preparação da sala, na própria pintura e na limpeza. São os 4 momentos do projeto. Certo? E aí, no primeiro momento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar tinta, eu tenho que comprar escada, comprar rolo, removedor, tal. É o primeiro momento. Segundo momento, preparação da sala, remoção do papel de parede, antigo, etc. Então, quando a gente pega o nosso projeto, pessoal, eu pego o projeto e divido ele em pedaços. Por exemplo, se o nosso projeto fosse exclusivamente o PA1, ele seria constituído no nível 2 de 4 momentos. O primeiro momento de iniciação, o segundo momento... Alô? Alguém falou? Alguém falou alguma coisa aí, pessoal? Acho que falou não, professor. Ah, porque eu vi alguém falando. Aí, bom, não. Estou continuando. Se a nossa, se o nosso EAP, se a nossa EAP fosse para
exclusivamente o PA1, PA1 é composto de 4 momentos no nível 2, né? Que são exatamente aqueles 4 momentos, iniciação, né? E o último momento seria o nosso protótipo, né? Então eu teria 4 momentos. Então, por exemplo, no primeiro momento, que é a iniciação, o que eu colocaria no nível 3? Eu colocaria né, o termo de abertura do projeto. Eu colocaria lá também o meu kickoff, o documento de visão, né, a construção do documento de visão e a construção do PM Canvas. Na iniciação do nosso PA1, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar esses 4 pedacinhos, né? Essas 4 atividades no meu nível 3. Tá certo? Então a ideia é você dividir o seu projeto e transformar ele em algo mais gerenciável, de forma que o seguinte, como eu peguei o PA1, por exemplo, e dividi em 4 momentos, né? Eu dividi ele nos momentos em que nós vamos trabalhar cada um dos nossos documentos. Eu simplifiquei, né? Eu dividi o projeto em cima dos nossos entregáveis, né? Certo? Isso facilita o gerenciamento do projeto. Se não, imaginem, se eu não tivesse isso, meu projeto só estaria, digamos assim, concluído quando ele chegasse ao fim, tá? Aí você assim, mas professor, por exemplo, o senhor pode pegar e dizer, ao invés de ser um momento, por exemplo, a iniciação ser um pacote ou um nível aqui no meu EAP, ela pode ser simplesmente uma entrega, um pacote de entrega. Certo? Poderia ser. Mas no nosso caso especificamente, né, nós podemos separar, né, até esse pacote iniciação, eu poderia ter separado ele em mais de um momento, em mais de uma entrega. Certo? Então eu podia ter colocado aqui minha iniciação e colocar no nível 3 os meus 4 entregáveis, meus 4 objetos aqui. E na hora de dividir nas sprints, né, na hora de dividir no backlog, cada produto cada linha que eu coloquei aqui no nível 3, ele poderia representar mais de uma funcionalidade no meu produto backlog, tá? E o meu product backlog é a base para o meu planejamento de sprints. Então, olha só, a EAP é uma visão mais geral do meu projeto, onde eu vou ter no nível 2 os meus principais marcos do projeto, tá certo? E no nível 3, né, quais são os submarcos ou as funcionalidades ou as coisas que eu pretendo entregar de cada um desses marcos. Cada uma dessas funcionalidades, elas vão ser separadas, divididas ou relacionadas, depende da complexidade delas, no Product Backlog. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, comprar tinta. Quando eu fosse para o Product Backlog, eu podia ter mais de uma linha lá do Product Backlog, que poderiam ser 2 tarefas, por exemplo, para comprar tinta. Sei lá, pegar um ônibus ou pegar um carro, ir para o lugar, comprar tinta, não sei o que, tá? E aí, desse Product Backlog é que eu vou fazer a derivação do meu planejamento de sprints, certo? Então, muito importante isso. EAP é a visão geral do meu projeto, né? É uma estrutura que ajuda no gerenciamento do projeto como um todo. O Product Backlog é, em cima dessa EAP, em cima dessas características, né, quais são as funcionalidades que vão ser construídas no meu software. Cada uma das funcionalidades. E em cima dessas funcionalidades,
eu vou montar o meu planejamento de sprints. Beleza, pessoal? Entendi, professor. Bom, eu estou gravando isso daqui e vou disponibilizar assim que eu conseguir subir, tá bom? Eu estou gravando local, que nós não estamos usando o Google Meet, né? Estamos usando aqui o Discord. A gente poderia ter feito por lá, que era até mais rápido, mas tudo bem. Beleza, pessoal? Então, vejam esses nossos novos documentos, certo? E aí, vamos começar a trabalhar neles hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, me procure, tá bom? E aí, se precisar, é só me procurar que a gente desengancha aí, tá bom? E, como eu perguntei antes, já temos alguém aqui ainda sem equipe. Se tivermos sem equipe, é um momento da gente começar a acolhida, pessoal. Vamos ver se a gente consegue acolher o colega que está chegando hoje, certo? Então, se vocês quiserem ir para as suas salinhas já separadinhas, fiquem à vontade.